Nesta quarta-feira, o advogado de Mazinho Mariano teve êxito em conseguir a liberdade provisória para seu cliente. Mazinho é acusado de ser um dos mandantes da execução do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gideon Barros. A decisão do Tribunal de Justiça do Acre abre um novo capítulo no processo, com a possibilidade de novos desdobramentos. Dos 7 acusados de envolvimento no crime, Mazinho é o segundo que consegue responder em liberdade. Mas seu advogado afirma que ele é inocente. Quem é inocente busca se livrar de um processo injusto. Então, desde o primeiro momento, ele pleiteou a produção antecipada de uma prova, que seria o reconhecimento de pessoas, onde as pessoas que dizem que ele teria sido o mandante desse crime deveriam ser submetidas ao reconhecimento de pessoa, para que diga se ele realmente é a pessoa que foi à casa encomendar, se ele realmente praticou algum ilícito. Então, até hoje, nenhum reconhecimento, seja pessoal ou fotográfico, foi realizado. Existe uma absoluta ausência de qualquer elemento de prova que relacione o Mazinho à prática desse ilícito. Na verdade, supunham que a razão desse motivo ou motivação desse crime seria a cobrança de uma dívida. Pasme que essa dívida está sendo cobrada até hoje na Justiça, do ponto de vista legal e moral. O ex-prefeito Gideon Barros foi morto a tiros no dia 20 de maio de 2021, no 2º distrito da capital acreana. Segundo testemunhas, 2 homens em uma motocicleta se aproximaram e dispararam contra o veículo em que estava o ex-prefeito. Supostamente, o crime foi motivado por uma dívida entre Gideon e o ex-secretário de esporte de sua gestão, Mazinho Mariano, que é acusado de ser o principal mandante do crime. Após 2 anos do assassinato do ex-prefeito, 7 pessoas se tornaram réus por homicídio qualificado. Mazinho havia sido preso em janeiro deste ano após uma delação premiada, onde um homem que estaria pilotando a motocicleta usada no crime e que também está preso teria dito que Mazinho o teria contratado para executar Gideon. O advogado de defesa nega e diz que os depoimentos do delator são inconsistentes e contraditórios. Esse delator que colocou o Mazinho no cenário dos fatos criminosos disse no primeiro momento que foi convidado para praticar um crime de roubo, ou seja, não era um homicídio. Depois ele disse que nada sabia a respeito dos fatos. Depois ele inventou uma outra versão. Em dezembro de 2023... há 30 dias, 15 dias da prisão do Mazinho, aí ele coloca o nome do Mazinho como um dos autores do fato. Então, 2 anos e meio dos fatos, é que ele vem com a versão dizendo que o Mazinho realmente teve uma participação. Isso soa no mínimo estranho, porque no momento que a pessoa entra como delator e tem facilidades, porque o programa de delação dá, assim, benefícios, é aí que aparece o nome do Mazinho, que foi candidato a vice-prefeito na chapa do Gideon, que foi secretário na gestão do Gideon, era amigo íntimo e pessoal, ou seja, motivo algum teria para ceifar a vida de alguém que ele tinha estima, consideração e afeto. Segundo a defesa de Mazinho, seu cliente é apenas um bode expiatório de algo muito maior que, segundo a vítima, Gideon, antes de ser assassinado, estaria colhendo informações. A defesa afirmou que, na verdade, Gideon foi uma queima de arquivo, porque as informações que a defesa tem é de que, à época dos acontecidos, Gideon tinha inclusive feito uma denúncia na Polícia Federal, dando conta da malversação, o mau uso do dinheiro público, dinheiro este vindo na época da pandemia. E essas denúncias na Polícia Federal, elas iriam incriminar muita gente poderosa naquele município, envolvendo políticos e também empresários. À época dos fatos, o Gideon estava muito apreensivo. E ele alardeava para pessoas mais íntimas que estava havendo gastos excessivos de forma ilegal na área da saúde, em uma época que ingressou muito dinheiro nas contas da municipalidade em razão da pandemia. E ele chegou, inclusive, a fazer denúncias na Polícia Federal. Era uma época em que ele estava se comprometendo a fazer essas denúncias. Então, o que nós percebemos é um cenário em que pessoas, obviamente, muito poderosas, ricas, e que poderiam ser afetadas por essas denúncias, incriminaram a pessoa do Mazinho e praticaram a execução da morte do Gideon. Ou seja, mataram aquela pessoa que seria um denunciante de um crime, de malversação do erário público, né?
e, ao mesmo tempo, incriminar o inocente. Então, o que a gente percebe é que essa motivação, que é totalmente esdrúxula, de que o Mazinho ele teria essa motivação em razão de uma dívida de R$100 mil, que parte desse dinheiro, inclusive, já teria sido até pago e estávamos executando na justiça de uma forma legal. O caso segue sob investigação, onde Camélio da Silva Bezerra e Lindomar de Jesus Mariano, conhecido como Mazinho, são apontados como os mandantes do crime. Cleberson Rodrigues do Nascimento e o Everton Monteiro de Oliveira são apontados como responsáveis pela contratação dos executores. Antônio Severino de Souza é apontado no processo como responsável por repassar informações sobre Gideon Barros e contribuir para a emboscada. João da Silva Cavalcante Júnior é apontado como o condutor da motocicleta utilizada no dia do crime. E Sairo Gonçalves Petronilho aparece como o garupa da motocicleta e é apontado como autor dos disparos contra Gideon Barros.